Valeu, Mota. Agora sim a gente fala mais sobre esse anúncio de agora à noite da antecipação da aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal. Lewandowski acaba de formalizar, anunciar publicamente que vai antecipar para o dia 11 de abril a saída dele da Suprema Corte. Cláudio Dantas, uma informação que não chega a ser novidade, né, Dantas? Você mesmo falava sobre isso, já era algo cogitado e muito comentado aí em Brasília, né? Mas de que forma essa antecipação da aposentadoria mexe no processo da sucessão, da escolha pelo presidente Lula do próximo ministro? Dantas? Ele antecipou porque, pelo visto, não obteve ali a sinalização positiva do Lula em relação à indicação do seu sucessor. Lewandowski termina sua trajetória no STF de uma forma constrangedora. Eu vou lembrar aqui o julgamento da suposta imparcialidade do Sérgio Moro, no qual ele utilizou aquelas mensagens dos hackers de Araraquara, mensagens que são provas ilícitas, e ele usou essas mensagens sob a alegação de que seria um reforço argumentativo. Inclusive disse que as provas, mesmo ilícitas, não teriam sido devidamente questionadas, combatidas pelos acusados publicamente, como se os acusados pudessem debater algo que legalmente não existe. Mensagens que nunca puderam ser periciadas, pois sua origem é desconhecida, é criminosa. Então, assim, recentemente, Lewandowski deu várias decisões anulando processos, né? E, inclusive, a última, dada ontem, reavivando essa história fabricada pelo advogado, lobista e operador, né, doleiro, melhor dizendo, Rodrigo Tacla Duran, doleiro, um sujeito que lavou só para Odebrecht mais de 300 milhões de dólares nos esquemas descobertos pela Lava Jato, fora o TC e outras companhias. Lavou dinheiro para vários partidos, tá? Não é só para o PT, não. Vários partidos, e vários desses partidos figuraram ali, ficaram muito nervosos com a possibilidade de uma investigação que de fato alcançasse o Tacla Duran. Permanecer foragido até a decisão de suspensão, né, de quase arquivamento aí, de suspender esses processos, 5 processos que corriam contra o Rodrigo Tacla Duran. Então o Lewandowski foi indicado por Marisa Letícia, que era amiga da família Demarque, né, que era dona de um restaurante famoso pelo frango com polenta, restaurante que o Lula frequentava lá no ABC. Lewandowski teve a sua indicação feita dessa maneira, de uma maneira familiar, né, de uma maneira quase informal, e encerra a sua trajetória dessa forma, que de fato não engrandece o STF, nem o judiciário, nem a história do judiciário brasileiro. Valeu, Dantas. Para você que chega agora, informação de agora à noite, o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal anunciou que vai antecipar em algumas semanas a saída dele da Suprema Corte. Ele se aposentaria compulsoriamente em maio, quando atinge os 75 anos de idade, mas acaba de anunciar em Brasília que vai antecipar para o dia 11 de abril, logo depois da Páscoa, a aposentadoria, a saída dele do Supremo Tribunal Federal. José Maria Trindade, que nos diz desse anúncio, Zé? Foi indicado por Lula, né? Eu me lembro como se fosse hoje, o então ministro Márcio Tomás Bastos, da Justiça, nos deu informação ali, olha, já batemos o martelo, o Ricardo Lewandowski será o indicado do presidente Lula ao Supremo. Aí fomos procurar lá, descobrimos que ele era magistrado, então pelo chamado quinto constitucional, não era exatamente um magistrado de carreira, né? E foi uma indicação ali para agradar o grupo de São Paulo, inclusive coincidiu ali desta ligação com o presidente Lula. E ele foi um dos ministros do Supremo que nunca conseguiu ultrapassar essa barreira que eu disse aqui, de que nos primeiros dias o ministro do Supremo chega cheio de agradecimentos ao Senado, ao indicado, né, ao indicador, o presidente da República. Depois ele tem que esquecer. Aquela toga, e em algumas cortes usavam uma peruca, para dizer que ali está a serviço da justiça e não de razões pessoais, né?
E essa indicação de Lewandowski, de certa maneira, surpreendeu, porque no páreo estavam outros nomes de juristas considerados importantes também. Essa história de aposentadoria aos 75 anos de idade foi uma emenda à Constituição durante o governo Dilma, que o Congresso votou antes, era 65 anos, passou para 75 anos, e isso impediu que a Dilma indicasse pelo menos mais 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho muito interessante, e aqui não vai nenhuma ironia, apenas uma observação, de que eu vejo no Supremo Tribunal Federal, quando se fala em Previdência e reforma da Previdência, uma luta, uma briga, quando se fala em aumentar 1 ano de trabalho para um servidor público, é uma guerra. E no Supremo Tribunal Federal se comemora quando aumenta o tempo de trabalho. E é uma surpresa quando o ministro abre mão de meses de gestão no Supremo Tribunal Federal, ou seja, de trabalho no Supremo. Eu fico me perguntando, será por que esse apego tanto a essas cadeiras do Supremo Tribunal Federal, né? Na esplanada inteira, todo mundo quer se aposentar mais cedo, lá no Supremo não. Se tiver uma emenda da super bengala para 90 anos, os ministros estarão lá com 90 anos. O Lewandowski, na semana passada, se reuniu com o ex-presidente Lula e comunicou oficialmente aí esse afastamento que está sendo oficializado hoje. É isso, foi oficializado a própria presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. Lewandowski levou a ela agora à noite um ofício confirmando essa decisão de antecipar a aposentadoria. A antecipação é de exatamente 1 mês. O ministro faz aniversário de 75 anos no dia 11 de maio, que é quando teria que se aposentar, porque atinge a idade limite para permanência no Supremo Tribunal Federal, e vai antecipar, portanto, em 1 mês, para o dia 11 de abril, a saída dele da Suprema Corte. E Lewandowski disse, Pavinato, que os motivos são compromissos acadêmicos e profissionais, e que ele se aposenta com a sensação de que cumpriu a função. Acadêmico, eu pergunto se ele virou carnavalesco, porque aposentado do Supremo ele vai agora, mas do direito ele já se aposentou faz tempo. Aliás, eu errei quando eu falei que a nomeação sem o critério do notável saber jurídico começou com o Toffoli. Eu me esqueci do Lewandowski. Eu fui aluno do professor Ricardo Henrique Lewandowski, professor mediano, sem brilho, e que fui aluno também do maior constitucionalista deste país, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que ainda é vivo, e nos corredores do Largo São Francisco, professor Ricardo Henrique Lewandowski, muito simpático, sempre muito bonito, muito garboso, nunca foi conhecido por seu saber jurídico. Chegou onde chegou por ser cria do Dalmo de Abreu Dallari, que foi fundador do PT. Desde que pisou naquela corte, afrontou o legislativo dia após dia. Estragou a vida de milhares de trabalhadores brasileiros, em especial os aeroviários, que perderam todos os seus direitos trabalhistas com a recuperação judicial da Varig. Porque ele, atropelando o papel do legislador, estendeu uma previsão da parte de falência dessa lei para a recuperação judicial, de que o comprador dos ativos bons não herdava as dívidas trabalhistas. E todo o seu período no STF foi um período de conturbado desentendimento e desrespeito à Constituição e ao poder legislativo. Já vai tarde para um ministro que nunca deveria ter vindo. Você, Roberto Mota, até em cima disso que já destacaram o Dantas, o Zé, o Pavinato, e das próprias explicações do ministro, conseguiu entender os motivos que levam a essa antecipação da aposentadoria, Mota? Ou essa é uma pergunta que continua no ar? Eu acho que essa é mais uma das centenas ou milhares de perguntas que estão no ar do Brasil nos últimos anos, né, nos últimos meses. Eu entendo as colocações do Pavinato, mas a minha visão é a seguinte: as cortes superiores são sempre políticas. Né? E eu vou dar um exemplo aqui, eu estava tentando me lembrar de uma atual juíza da Suprema Corte Americana, chamada Ketanji Brown Jackson. Não sei se o Pavinato se lembra disso. Ela passou pelo processo de confirmação no Senado americano no ano passado. Estou vendo aqui a notícia de 22 de março. E uma senadora perguntou para ela: a senhora poderia me definir
qual é o significado da palavra mulher, e a juíza, né? Hoje ela é juíza, na época era candidata, disse: não, eu não consigo porque eu não sou bióloga. Então, esse fenômeno de partidarismo, né, de contaminação ideológica, acontece no mundo inteiro. Acho que o grande problema do Brasil é a nossa Constituição. Como tudo está na Constituição, tudo vai parar na Suprema Corte, né? Acho que existe uma diferença de ordem, de magnitude entre as coisas que são julgadas pela Suprema Corte brasileira e pela Suprema Corte americana. Agora, essa questão de posicionamento jurídico, eu acho que isso é uma consequência inevitável da indicação ser feita por um político. Não há como, nenhum político vai indicar para uma posição tão poderosa quanto essa alguém que seja de uma posição política diferente da dele. Agora, Zé, a gente tem mais um minuto em cima dessas explicações do ministro, compromissos acadêmicos. O que é que você achou, Zé? Deu para entender? Na verdade é o seguinte, há dúvidas sobre esse chamado bota fora, né, aos 75 anos. Alguns especialistas entendem que existem algumas vantagens de quem se aposenta por antecedência, antecipa a aposentadoria, recebe alguns caramingaus a mais, e talvez esse seja exatamente o motivo de antecipar em um mês, em alguns dias, uma aposentadoria. O ideal é que um mês ele não é o primeiro a fazer isso, e a aposentadoria antecipada acaba gerando alguns conceitos a mais em se tratando de remuneração do Supremo Tribunal Federal. Deixa o trabalhador comum descobrir uma maravilha dessa. O Brasil é uma piada, né?